Olá, sejam bem-vindos à edição especial do podcast Macaé Delas, o podcast da TV Câmara de Macaé. Hoje você vai conferir uma retrospectiva dos melhores momentos do nosso podcast. E olha, tivemos o prazer de receber a palestrante e psicopedagoga Jane Andrade, a escritora Mariana Miller, a Iassa dos Santos e, para fechar com chave de ouro, a talentosa escritora Cristiele Lemos. Então, não perca esta seleção especial de episódios que marcaram o ano de 2024 e aproveite cada detalhe da nossa retrospectiva. Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando o Macaé Delas, a estreia desse programa. Estou muito feliz de estar aqui, de trazer esse programa diferenciado para vocês aqui no Instagram da Câmara. Vou pedir para vocês seguirem, tá? Inclusive, o Instagram da Câmara é Câmara de Macaé. Lá nas redes sociais vocês vão ficar por dentro de tudo que acontece e, inclusive, essas novidades aqui agora, que é esse podcast, o Macaé Delas, que é onde eu vou trazer mulheres incríveis aqui da cidade que fazem uma diferença maravilhosa com trabalhos ímpares. Então eu vou trazer aqui para vocês toda semana mulheres incríveis para poder estar dividindo um pouquinho essa experiência com vocês, tá? Então não esqueçam, compartilhem esse vídeo com seus amigos no WhatsApp, nos grupos do Facebook também, para que elas conheçam um pouco mais desse programa, conheçam mais um pouco sobre o trabalho na Câmara e conhecer essa convidada maravilhosa que está aqui comigo, que é a Jane Andrade, que é palestrante, né, psicopedagoga, psicanalista e muitas outras coisas. Muito obrigada, Jane, por estar aqui, tá? Eu que agradeço a oportunidade de estar com essa pessoa maravilhosa. Poxa, muito bom ter você aqui, uma pessoa maravilhosa. Gente, eu tô com uma lista aqui de tudo que você faz e eu quero que você conte um pouquinho pra gente nessa 1 hora e pouquinho que a gente vai ter aqui. Acho que a gente vai bater um papo bem legal, porque Sim. Eu quero muito entender um pouco como é o seu trabalho, como foi desenvolvido, como você despertou ser psicopedagoga, né, que é uma palavra até um pouco difícil de falar. Enfim, quantos anos que você está trabalhando nisso? E eu sei já de início que eu dei uma stalkeada aqui no seu Instagram, você trabalha numa escola. Também. Né? Você pode começar por aí para a gente poder desenvolver o assunto. Bem, gente, é uma honra estar aqui para falar de um assunto que eu amo, que é a minha profissão. Uhum. Eu digo que a minha profissão me escolheu. Então, eu sou Jane Andrade, eu trabalho desenvolvendo habilidades cognitivas e habilidades emocionais. Uhum. Então, eu atuo como psicopedagoga, ajudando crianças, adolescentes e agora também idosos a desenvolver o quê? As suas habilidades, as suas funções executivas. Porque chega uma hora que a criança ela é rotulada, o adolescente, ele não aprende, ele não consegue, ele não sabe. Será que ele não sabe, ele não aprende ou não houve uma ensinagem? Ou você não está sabendo falar sobre o estilo de aprendizagem daquela criança? Então, eu trabalho ajudando o sujeito a despertar o quê? As suas potencialidades. Às vezes ele sabe, mas ele não sabe que sabe, porque a forma que está sendo trabalhado ainda não chegou ali onde ele precisa, entende? Entendi. Então, é como você ajuda os jovens, enfim, as pessoas em geral a entenderem o seu potencial ou o que o que eles querem fazer futuramente. Seria isso? Também. Seria isso. Então, eu digo assim, às vezes a criança, ela tá desatenta, distraída, e a palavra que a gente mais escuta é, que preguiça! Essa criança, menina, nunca vi tanta preguiça. Às vezes não é preguiça. Pode ser que ela pode estar com algum transtorno, com alguma barreira, algo que impeça ela de se concentrar, de dar a atenção necessária para fazer aquilo que está sendo solicitado. Eu costumo dizer, né, que depois que eu me descobri hiperativa e desatenta, ficou mais fácil, porque eu não posso me dar ao luxo de confiar na minha memória. Então, eu tenho que fazer igual você. Tenho que anotar, eu tenho que fazer meu quadro de horário, eu tenho que fazer meu mapa mental. Por quê? Eu tenho a tendência a me distrair. Então, para que eu não venha me distrair, o que eu faço? Eu me oriento, eu me organizo. E com a criança, com o adolescente, a mesma coisa.
E tem pai que fala assim, pô, mas já tá no 6º ano, no 8º ano, no 9º ano, não sou mais babá de ninguém. Não se trata de ser babá ou não ser babá. Se trata que às vezes a criança, o jovem, o adulto, não tem condições ainda de se organizar sozinho. Entendeu? Entendi. A questão da desatenção que você falou, eu tenho também. Tanto que eu tô aqui com um caderninho, tô anotando tudo aqui, aí eu já fico pensando em outras coisas. Eu sou muito desatenta, eu não sei, nunca fui num profissional para poder entender isso. Muitas vezes você acha que isso se enquadra no TDAH ou não tem nada a ver? Sim, pode ser. O cuidado que nós temos que ter é porque agora sim, parece que virou moda, né? Sim. Tudo é TDAH. Aí eu digo, nem tudo é TDAH. Por isso que você precisa investigar. Então, essa criança, esse jovem, esse adulto, ele precisa passar por uma avaliação para que ele possa fazer testes e verificar. E tem toda uma história aí por trás que a gente também tem que analisar. Tá, tudo sempre bem analisado para não dar aquele diagnóstico, né? Seria isso, precipitado e não ser aquilo. Exatamente. Né? Como você falou, parece que virou moda mesmo essa questão de tudo é TDAH. O que a gente mais vê na internet são memes sobre essas coisas. Verdade. Às vezes a gente se conhece um pouco naquele meme, caramba, é bem parecido, eu acho que eu tenho TDAH. Não, o certo é procurar um profissional Para fazer uma avaliação. para fazer uma avaliação, né? E você fala isso na sua... porque você é mentora de mulheres. Sim. Né? Então, nessa mentoria de mulheres, você não fala sobre isso ou também? São trabalhos e frentes diferentes. Sim. Então, eu vou contar a história para vocês. Por favor. Eu comecei a minha vida, né? Eu sempre gosto de me apresentar como educadora. Quem é Jane? Eu não sou Jane, né? Eu sou tia Jane. Para quem me conhece, tia Jane. Eu conheço tia Jane. Então, assim, eu amo. Para mim, o maior reconhecimento que eu tenho é quando eu encontro com um cara lá já 30 anos, 40 anos e o tia vem à frente. Então, eu trabalhei a minha vida toda como educadora. A minha base é filosofia, sou formada em filosofia. Trabalhei como professora de filosofia há anos, desde do Fundi 1 ao ensino médio, ao Fundi 2. E ali eu comecei a observar que tinha muitas crianças que elas queriam aprender, mas elas não sabiam como fazer. Aí volta lá na desatenção, aquela criança, sabe, que tipo assim, graças a Deus fulaninho não veio, mas aquilo começou a me chamar a atenção porque aquele fulaninho estava precisando de ajuda. Então, como é que essa criança pensa? Como é que ela constrói? Como é que ela desenvolve o seu pensar? O que precisa fazer? Tem criança que resolve tudo no abstrato. Tem criança que você tem que pegar blocos lógicos, você tem que pegar aquele material dourado, uma dezena e colocar os 10, pegar bolinha, pegar conchinha, aí ela tá mexendo, ela tá construindo o saber. Foi aí que eu fui fazer psicopedagogia, para entender como que acontece essas desabilidade, o que está acontecendo, o que eu preciso fazer para aquela criança aprender dentro da limitação dela. Eu sempre costumo dizer, é uma frase que eu repito sempre, limitado sim, incapacitado nunca. Então, às vezes a criança fica jogada de lado porque ela tem um laudo. Então, eu sempre falo, não importa se é TDAH, se é autismo, não importa se tem toque, não importa o diagnóstico, não importa o laudo. Essa criança, ela tem o direito de aprender. E a psicopedagogia entra exatamente aí. Como que eu posso ajudar essa criança a despertar as suas potencialidades, tá? E aí eu trabalhava o pensar de um lado, que é a questão filosófica, e depois eu comecei a trabalhar atuando, né, clinicamente, como posso ajudar essa criança que não aprende. E na escola começou, você podia falar para os pais, você pode fazer essa reunião? Você pode isso? Então as palestras, as reuniões começaram do fruto do meu trabalho, conscientizando aquela família, conscientizando aquele professor, como que você pode fazer a diferença na vida dessa criança. E aí, quando eu fui ver, eu já não estava mais só fazendo a palestra ou a reunião na escolinha. Eu já estava nos clubes,
nas igrejas, nas empresas. Foi uma coisa assim muito natural. Foi natural, Foi né? natural. Poxa, que bacana. E quanto tempo que você tem de formada? Eita, olha, eu vou falar para você que eu já estou praticamente na casa dos 50. Eu Não. acredito que aí só de professora uns 25 anos, como psicopedagoga, atuando, né, como intervenção, uns 15 anos. E você sempre quis trabalhar nessa área? É uma coisa que, assim, desde nova, você sabia que queria fazer alguma coisa relacionada a isso, sempre quis? Ou meio que aconteceu? Quando você viu, você já estava fazendo? Eu sempre sonhei em trabalhar com pessoas, com gente. E, na verdade, no início eu queria fazer educação física. Trabalhar com criança, mas na área da educação física. Mas na minha época, né, quase 40 anos atrás, para fazer educação física eu tinha que sair de Macaé. E nessa época eu não tinha condições de sair de Macaé. Então eu pensei em fazer educação física, eu pensei em fazer serviço social, mas tudo isso tinha que sair de Macaé. Então a primeira faculdade que eu fiz foi pedagogia, depois eu fiz filosofia. E aí eu comecei, eu já estava casada, trabalhando, mas sempre pensei em trabalhar com gente, trabalhar auxiliando, orientando, eu sempre amei. Então isso já estava na veia já, né? Eu brincava, eu me lembro, como se fosse hoje, assim, quando eu era criança, colocava as bonequinhas e dava aula para as bonequinhas. Eu já, sabe assim, elas eram a minha plateia. Isso aí é uma coisa assim que eu nunca paguei. E você, quando você percebeu, né, que nasceu para isso? Porque você fala muito bem. Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais uma Macaé Delas, programa que eu falei para vocês, estreou na semana passada. E hoje estamos aqui com um episódio também muito especial. Eu tô aqui com a Mariana Miller, uma escritora maravilhosa, gente, que ela já me contou aqui um pouco da história dela. E eu tenho certeza que vocês vão ficar encantados, tá? Antes de tudo, de apresentá-la melhor para vocês, eu quero pedir para vocês seguirem as redes sociais da Câmara Municipal de Macaé. No Instagram é @Câmara Municipal. Câmara de Macaé, desculpe, no Facebook e nas outras redes sociais também. E não esquece de compartilhar também esse programa com seus amigos para que venha conhecer um pouco mais do nosso trabalho e também da Mariana. Tá, Mariana, quero te agradecer, obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui conosco para apresentar esse trabalho belíssimo que você exerce aqui na cidade. O prazer é todo meu, assim, eu estou super feliz de estar aqui, assim, para falar de literatura, para falar das macaenses, das mulheres que nos inspiram, para falar um pouco de sensibilidade, falar das crianças, né, que acho que é sempre bom, né, quando a gente está próximo delas, a gente cria. Enfim, o prazer é todo meu, eu agradeço por estar aqui. Ai, nós que agradecemos. E para começar, eu já quero que você fale quem é a Mariana Miller. Ui. Conta pra gente um pouquinho da sua história, como que fez você chegar até aqui. Bom, é uma trajetória que começa, assim, oficialmente aos 15 anos, mas desde criança, eu sempre fui uma criança que cuida de criança, e que brinca com criança, e que lê para criança, né, que eu acho que ler para uma criança nos engrandece, né, é sempre muito bom. E aos 15 anos eu comecei a escrever poesia. Eu acho que todo mundo que escreve poesia busca um pouco preencher o vazio que a gente tem sobre as coisas que a gente não entende do mundo, né? E aí foi um pouco nesse caminho. Eu comecei a escrever poesia e me encontrar um pouco com as histórias que eu criava, que eu botava um pouquinho de tempero no que eu já via também, né? E aí eu comecei a pensar, olha, talvez algum dia eu vá me lançar nesse mundo literário. Mas aí a minha carreira como jornalista foi tomando conta. E quando eu vi, né, a gente vai crescendo. Aí até que nasce Antônia na minha vida, né? A minha filha, que hoje está com 9 anos. E ela me dá força para eu fazer exatamente aquilo que eu queria fazer, sabe? É curioso porque Simone de Beauvoir, que é uma escritora assim, muito renomada, ela fala que uma mulher não nasce mulher, torna-se, né? E eu acho que eu me tornei muito em função da maternidade, sabe? A maternidade veio com uma força para mim, para fazer, olha, você precisa fazer o que você quer fazer. E aí eu falei, olha, eu vou tentar conciliar, né? Porque afinal de contas a gente tem conta para pagar, como é que vai ser essa coisa de ser escritora e tudo mais.
Só que eu fui muito bem recebida, principalmente por Macaé, né? Assim, as pessoas daqui, as crianças, os pais, assim, abraçaram muito esse primeiro livro, que se chama Um Novo Par, que é um livro que fala da questão do lixo plástico nos oceanos, né? Dessa ação do homem, que a gente nem para pensar que a gente também está contribuindo para deixar o oceano mais doente, né? E a gente aqui tem um mar maravilhoso, praias belíssimas, né? E ilhas incríveis aqui de Santana do Francês. E eu falei, olha, eu não posso não contar um pouco sobre esse mar, né? E como a gente precisa preservar esse mar. E esse livro foi me levando a vários lugares, assim. Ele abriu portas, janelas, enfim. Ele foi para todos os lugares. Ele virou passarinho, ele foi para tudo quanto é canto. Aqui eu comecei a trabalhar muito com ele na questão dos espaços acadêmicos, dos espaços de educação. Eu participei de várias feiras literárias de Macaé com esse livro. As pessoas brincam que eu sou a Mari da botinha, né? Por causa da bota do pescador José. E esse livro acabou me levando para Portugal. E foi muito bacana, foi muito bem recebida. Eu passei por várias cidades em Portugal e recebi um outro olhar sobre os mares de lá, né? Descobri o quanto eles conheciam muito o oceano, né? Porque eles vêm desde a época da expansão marítima, eles já conhecem e conhecem os mares e são ensinados nas escolas sobre isso, né? Sobre as espécies que existem, sobre os gêneros. Eu fiquei encantada com as crianças, que eu vi esse mergulho que eles deram realmente na obra. E fui para a Alemanha também, levei esse livro para brasileiros, né, que ficam carentes de literatura brasileira, que querem, quanto mais eles podem ler ou ouvir seu próprio idioma, eles querem estar perto, né? Então ele me levou assim para vários lugares. Eu fiz várias feiras literárias também no estado do Rio de Janeiro. Uma escola em Rio das Ostras adotou o livro no dia da cidade, no aniversário da cidade, e fez um trabalho belíssimo recentemente com esse livro. E é um livro que, onde quer que eu vá, as pessoas me falam dele e falam, olha, meu filho aprendeu a ler com o seu livro. Caramba! Então, assim... Como que você se sente quando uma mãe chega assim para você e fala? Um orgulho, né? Não, é fantástico, porque a outra parte da Mari é que eu também sou professora de português e literatura. E eu sinto assim como se eu tivesse no lugar certo na hora certa e podendo dar o meu melhor e receber o meu melhor, sabe? Então isso é muito gratificante, assim, essa doação e ao mesmo tempo esse reconhecimento das crianças, né? E enfim, eu fico encantada. Esse livro realmente abriu muito o meu olhar na literatura, né? E eu acabei me jogando, né? Eu acabei me lançando aí, realmente escritora de literatura infanto-juvenil. Quando que ele foi lançado, esse livro? Em 2019. 2019. Ele já te levou para o mundo afora. Já me levou para o mundo afora, foi isso aí. Que bom, hein? Você imaginava? Não. Quando você estava escrevendo? Acho que a gente nunca imagina, né? Ou a gente pensa assim, alguma coisa ou outra, cara, eu queria tanto. Na verdade, esse livro veio até 13 anos antes, esse livro já estava, né, mais ou menos endereçado a existir. Mas eu queria muito ainda, eu pensava muito como que eu ia dar conta desse recado sem que eu tivesse que didatizar. Ou seja, eu dar uma moral da história, porque a literatura infantil ela tem uma coisa incrível, que ela trabalha com a percepção da criança e a sensibilidade da criança. Então eu queria ouvir muito o que a criança tinha para dizer, ao invés de eu chegar e falar assim, olha, a moral da história é isso. Então é um livro, por exemplo, que nenhum dos personagens aqui são realmente ruins ou bons. Eles são gente como a gente. E eles têm sentimentos como a gente e eles tomam escolhas e atitudes como a gente. Às vezes eles são, claro, eles vivenciam um pouco o que é as aventuras externas, né? Os adventos externos, que não é o que você controla, né? Se é que a gente controla alguma coisa. Mas eu queria muito que causasse uma reflexão, tanto no adulto quanto na criança. E eu ouvi dos adultos a melhor. Mas espera aí, não tem moral da história? Eu falei, não, gente, não tem. Isso é fábula. Né? É porque fábula tem. Entendi. Fábula tem, a gente está acostumado, né? Ainda mais a gente que também assiste muito Disney, né? Então, e a Disney bebe muito da fonte de grandes escritores de fábulas. Então, a gente tem muito isso, assim, no final, de passar uma história, né? Mas um sentido. Esse aqui fica aberto. Eu acho que é essa oportunidade que cada um tem de interpretar. É muito legal. Eu não tinha pensado nisso, na fábula, né? Como você falou, que realmente a gente sempre remete a isso. Quem não está muito por dentro, quem é leigo no assunto, enfim.
acaba não percebendo isso, e é interessante você até explicar sobre isso, porque realmente os adultos mesmo, você fica assim, né, nossa, mas adulto não sabe? Adulto não sabe. Não, eu ri muito, até foi curioso que foi um médico, né, assim, aqui da cidade, ele me ligou e falou: olha, eu tô aqui lendo o seu livro e eu queria entender, assim, o que você quer dizer. Eu falei: olha, eu quero que você me diga o que você quer dizer sobre o que você leu, assim. E você aí, deixou aberto ali a imaginação da pessoa. Porque eu acho que principalmente quando a gente trata da questão da poluição, a gente não se entende responsável por ela, né? Uhum. É algo que a gente não pensa muito nas atitudes. A gente vai sem querer, né, assim, se permitindo um pouco mais de expansão da humanidade, deixando, como, por exemplo, um saquinho do sacolé na praia. E tá tudo bem, né? E a gente continua caminhando. E quando a gente vai ver, a gente tá realmente poluindo aquilo que a gente mais gosta, do lazer da gente, né? Os espaços que a gente gosta. Então, eu acho que essa oportunidade de você dizer assim: nossa, mas eu também tenho que repensar sobre o que eu faço com a minha própria roupa que eu não uso mais, né? Se eu posso reutilizar, se eu posso doar, se eu posso... Eu acho que essa é a ideia, sabe? Que a gente tem os 5 R's, né? Que a gente para pensar: reutilizar, reciclar. Tem todo esse pensamento, mas será que a gente realmente vivencia ele, né? Uhum. Então, a literatura vem para potencializar aquilo que a gente tem de melhor, né? Vamos vivenciar aquilo que a gente quer fazer de melhor, né? Exatamente. Acho que é isso. Acho que é isso. Quando você falou que foi para Portugal, né? Sim. Portugal, Alemanha. Eu fui para Portugal, fui para Alemanha. Para Portugal eu fiz algumas cidades que foram Alenquer, Gaia, Lisboa, que foram a convite da editora. Uhum. E outra convite de escolas locais, né? Entendi. E para a Alemanha foi um trabalho com brasileiros que moravam na Alemanha. E que é curioso porque não tinham só brasileiros, não. Era isso que eu ia perguntar. Como é que foi o chilenas público? Também. Ai, que legal. Como é que foi o público? Olha, se eu te mostrar as imagens, você não acredita, das crianças que nunca tinham me visto na vida, me abraçando, me beijando, fazendo carinho, coisas que eles não estão acostumados numa cultura que você não se toca muito, né? Uma cultura mais fria. Uhum. Como aquele livro abre e como as histórias, porque não foi só o livro, né? Foi a narração, que eu tenho essa roda de leitura musical. Como as histórias aproximaram aquelas crianças do afeto. Foi impressionante, assim, as imagens... Até hoje eu choro quando eu penso naquelas imagens, que eu falo: gente, elas me viram uma única vez. E uma única vez sentiram necessidade de abraçar, de estar ali, de tocar, de ver, de sentir, de perceber, sabe? Então, eu acho que foi muito especial, assim, foi muito especial. Criança é mais sensível também, né? Eles sentem muito, eles demonstram muito, eles são sinceros. Mas cada público é um público. Então, cada público é um público. Aqui no Brasil mesmo, como você falou que você fez várias... escolas, feiras. Sim, feiras daqui da cidade. Como é que são as crianças aqui nesse comportamento com você? Então, as crianças aqui, elas se entregam, né? Assim, e é curioso porque esse livro, a faixa etária, seria para 7, 14 anos. Né? Justamente por eu deixar essa coisinha aberta, 7 em 14 anos. E é um livro que todas as crianças pequenas amam de pegar a botinha, arrumar uma botinha sua e sair andando com a botinha como se fosse dela, assim, aos 3 anos de idade. Então, assim, é um livro que ele vai... Eu costumo brincar que o livro de literatura infantil, ele vai de 0 a 100 anos. Porque você sempre pode revisitar aquela história, né? E se emocionar tanto com aquela história. E é impressionante como foi, assim, as crianças aqui amaram e falam e gostam do livro. Até hoje, eu tive recentemente na feira literária que teve na Escola Alfa, que a minha filha estuda, e eu leciono lá. E aí, até hoje, olha, eu quero que você autografe o livro pra mim, eu quero que me dedicatório, eu quero, sabe? Eu fico assim, gente, que engraçado, como que passa ano, né? E geração, os irmãos passam esse livro para outros irmãos, enfim. Ele está cumprindo o papel dele de ser reutilizado. Entendi. E você comentou aí que você leciona, né? A palavra quase que não sai da minha boca. Na Escola Alfa, eu já trabalhei lá na escola. Como que entrou isso na sua vida? Ser professora de língua portuguesa. Como é que foi nesse meio tempo, assim? Ou... Eu fiz a faculdade aqui, a Fafima, que é uma faculdade assim que praticamente formou todos os médicos, prefeitos, doutores, vereadores, todos aqui da cidade, né? Eu acho que é uma pena que a gente não a tenha mais, né? Formou muitas professoras bacanas, né? Que
trazem conteúdo muito humano, né? Muito humanista. E aí eu comecei a lecionar, mas sempre muito ligada à arte, né? Sempre ligada à questão da narração de histórias, ou trabalhando literatura com teatro, né? Bom, aí comecei a dar aula de redação, dei num pré-vestibular social na UF. Dei aula também em alguns cursos locais que eram para auxiliar de creche, também de língua portuguesa, na área de administração também com língua portuguesa. E aí foi indo, né? Foi se expandindo, né? Essa coisa de dar aula. E agora eu estou dando aula no 7º ano de língua portuguesa, né? Em literatura. E estou vivenciando muito essa questão da energia das crianças, né? E da necessidade das crianças de ouvirem histórias. Porque você apresentar um conteúdo na educação fragmentado é muito ruim, né? Às vezes você está ensinando uma gramática para a criança, mas se você não contextualiza, né? Se você não coloca ela para uma vida, uma realidade, ou até para a imaginação, se você não participa disso, você repete mais do mesmo e aquele conteúdo se perde um pouco, né? Para criança, porque afinal de contas, assim, é muita coisa para a criancinha saber, né? Então, eu acho que a gente trazer de formas diferentes, e como eu passo por esses espaços todos, né, da arte, né, da literatura, então eu acho que esse caminho da educação foi um caminho que deu muito certo comigo, né, como professora. Bom, meus alunos dizem que gostam de mim. Eu tenho certeza que assim, você é muito comunicativa, deve ensinar muito bem para eles. E esse foi o seu primeiro livro? Esse foi meu primeiro livro São publicado. quantos lançados? São 4. São 4. Qual foi o segundo? Então, o segundo livro vai ser esse livro aqui, O Cão Amarelo e a Esperança. O Cão Amarelo e a Esperança, ele chega no momento de pandemia. Um período em que a gente ficou recluso e que eu pensava na minha janela nos cachorrinhos de rua que estavam abandonados sem comida. E aquilo me incomodava, porque eu achava assim, gente, a gente está recluso, mas assim, tem uma vida lá fora ainda que existe, que foi criada pela gente, né? Porque, afinal de contas, esses cachorros só existem porque a gente domesticou o animal, né? E aí eu tinha muito isso, assim, e agora, né? E aí eu pedi para várias pessoas ração, eu fui movimentando para conseguir. Eu falei, bom, peraí, eu sei fazer também outra coisa, eu vou escrever literatura. Aí comecei a escrever esse livro. E aí esse livro é um olhar de um cão que nasce na pandemia, numa caixa de papelão, e que ele vai conhecer um mundo completamente novo, sem gente, né? E aí ele narra toda a pandemia até chegar ao final, que é a chegada da vacina, e ele é adotado por uma cientista. E essa cientista é uma cientista que eu homenageei, que ela existe, se chama Suen. Ela é brasileira e ela é cientista da Fiocruz, e ela foi responsável por trazer a vacinação de Oxford para o Brasil e fazer as primeiras pesquisas de vacina em criança. E aí, quando eu falei com ela ao telefone, né, eu falei, olha, eu queria fazer uma homenagem, se você me permite. Nossa, eu acho que você acertou a pessoa, porque eu tenho 14 cachorros que eu adotei. Então, assim, ela tinha já essa história era para ela, né? E aí eu acho que foi isso, foi um período também, essa literatura, não tem nenhum tipo de literatura igual a essa. Assim, se você for procurar, né, você não tem uma literatura que fale da pandemia para criança. E essa é uma que fala das etapas da pandemia para criança, né? E também tem o Cão Amarelo. O Cão Amarelo é um cão de rua, né? Que é um cãozinho que toda criança, durante esse período, pediu para os pais adotarem um bichinho para ter companhia. Então, esse livro foi super bem aceito. E, curiosamente, ele foi aceito até as crianças de 14 anos, assim, né? Que eu falei, meu Deus, eu não imaginava que ia chegar. E eu fiquei impressionada, muito porque eles ficavam curiosos com as etapas da pandemia, né? Que queriam sair de casa, claro. Mas pela questão afetiva do animal, né? Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais uma semana aqui com Macaé Delas. Hoje eu tô com uma convidada maravilhosa, que é a Yassa Santos, que é coordenadora da Secretaria de Igualdade Racial aqui de Macaé. Quero já te agradecer por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco. Quero muito conhecer um pouco mais do seu trabalho, da Yassa também, né? Não só a mim, todo mundo aqui que está nos assistindo. E antes de passar a palavra para você, quero pedir pro pessoal não deixar de seguir, tá, gente? Aqui o YouTube da Câmara de Macaé e também as outras redes sociais, Instagram, Facebook
e também Twitter, enfim, é tudo Câmara de Macaé, tá? Então não esquece, compartilha também esse vídeo com os seus amigos para que eles possam conhecer um pouco mais do nosso trabalho e conhecer um pouco também mais da Yassi, do trabalho que ela desenvolve aqui na cidade. Muito bem, muito obrigada, Yassi, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, fiquei muito honrada. Se você não me convidasse, eu ia acabar pedindo. Eu assisto e fico maravilhada com as suas entrevistas. Estava muito afim de vir mesmo. E vai ser um bate-papo, né? Bacana para falar da gente, falar do trabalho, relativamente novo em Macaé. E eu estou muito feliz por estar cumprindo essa jornada. Oh, perfeito. Então, já vamos começar por isso, então. É um trabalho novo aqui na cidade, como você falou. Explica pra gente como que funciona, enfim, tudo que vocês falam lá na secretaria. A Secretaria de Igualdade Racial, ela vai fazer dois anos, foi instituída nesse governo e é a segunda do estado do Rio de Janeiro. Isso tem um peso, né, uma responsabilidade. As outras coordenadorias, PI, está sempre atrelada a alguma secretaria, a gente já tem essa função aqui. Tem o secretário Dornier e mais uma galera técnica e super gente boa e com muita vontade de fazer essa mudança na cidade. A gente acredita que o racismo ele é cíclico, ele vai se renovando, mas a gente também acredita que a gente também pode se renovar enquanto pessoas, enquanto cabeças pensantes, críticos. Então a gente lá cria políticas públicas para instituir setores, lugares na sociedade em que uma pessoa preta ela se sinta confortável, pertencente, e que pessoas não pretas se sintam pertencentes e confortáveis com aquela pessoa ali ao lado. Então a política pública passa por tudo isso, com todas as secretarias. Nós somos uma secretaria afim e temos o Disque Racismo, Estatuto Municipal, prêmios com homenagens a pessoas que viveram em Macaé e fizeram um trabalho ativo, antirracista, como a doutora Olga Neme, o Carucango, que é uma figura emblemática na nossa cidade, e entre outros projetos que vão ainda surgir aqui nesse ano. Bacana. Como você falou, é uma secretaria nova, e aí eu queria saber se teve algum caso em específico que deu esse pontapé inicial para a secretaria. A secretaria ela foi criada num desejo de uma conversa com o então prefeito, que na época era vereador, e ele descobriu que na fazenda dele foi um caminho que Carucango percorreu na época da escravidão aqui na cidade, e a gente descobriu na história junto. Ele falou, Macaé precisa de uma secretaria. Quando eu for prefeito, vou criou e nos convidou, e por isso a gente tem um xodó, sabe? A secretaria ali, ela é bem latente na nossa pele. E casos sempre existiram, né? Não tem nenhum específico que nos move, porque é todo dia. Todo dia alguém, todo dia a gente. E aí não tem um caso, tem a história. A história nos leva a ter uma secretaria. É necessário ter uma secretaria para cuidar, para que as políticas não sumam, né? Não parem de acontecer, para que as crianças possam estudar. Porque parece estranho, né? Mas as crianças são impedidas de estudar, muitas vezes, pela cor da pele. Ela não quer se expor, ela não quer ser ferida, ela não quer ser preta. Tudo isso passa pela questão da igualdade racial, da equidade, né? É igualar oportunidades. Para lá na frente, ninguém sair na frente. Todo mundo sair do mesmo lugar e trilhar o caminho que quiser. Mas hoje o que acontece é que a gente é preso, a largada é dada, e depois de 163 anos é que a gente está podendo correr. E aqui na cidade tem muitos casos que chegam até vocês de racismo? Chegam até a gente muito da parte da sociedade civil, né? Quando é dentro do escopo da prefeitura, a prefeitura tem ouvidoria geral e tem ouvidorias em vários setores. Então vai sendo setorizado. A sociedade civil, depois de várias campanhas, que passa também pelo letramento do que é racismo, porque muitas pessoas não sabem o que é, não sabem que passam e não sabem que são racistas, que praticam racismo. Então esse letramento ele serve para colocar cada um no seu quadrado ou sair dele. E aí com essas ações a gente recebe muito pedido de dúvida, de ajuda. Você acha que isso foi racismo? O que eu faço? E se acontecer? Com meu colega, com meu primo, teve isso, o que eu tenho que fazer?
as pessoas ainda não sabem o mecanismo que existe para o crime de racismo. Não sabia nem que era crime. Né? Que a pessoa é presa, ela não vai mais pagar uma multa para sair. Ela vai cumprir a pena de prisão. É isso aí. Então a gente precisa trazer essa consciência para toda a população, porque o racismo não é um problema do povo preto. E a gente precisa que todos tenham esse tratamento, todos tenham acesso à informação. Por isso que começa tudo pela educação, para a gente poder mudar o status. Assim, porque mulher preta hoje ainda sofre para ter filho, porque acha que a gente aguenta mais dor. Sim. Parece papo antigo, mas não é de hoje, sabe? Você não entra no shopping sem ser seguido. Essas histórias que todo mundo já conta, né? Mas tem que acabar. Você não vai deixar de ser racista, mas você vai parar porque agora é crime. Entendi. E, assim, como você falou, o que é racismo, né? Tem muitas pessoas que não sabem o que é. Você pode explicar um pouco para as pessoas que não sabem o que é? Porque realmente tem muita gente. Estava conversando até aqui nos bastidores, uma amiga aqui, nossa, em comum, que não sabia, branca, não sabia como que era, e ela está passando a entender, a entender e passando para a filha dela. Então tem muita gente que não sabe nem que é ou o que é. É um chá revelação, a gente chama intimamente na secretaria, porque quando a gente fala o que é racismo, até a pessoa que tem a pele preta, parda, ela se descobre negra naquele momento. Ah, então aconteceu porque eu sou negro? Mas você não sabia? É delicado. Então a gente tem ali na secretaria parcerias com o desenvolvimento social, universidades que traz a psicologia, a OAB, a delegacia, Secretaria da Mulher, porque a gente precisa de um escopo para poder cuidar, tanto da vítima, tanto do criminoso, do agressor, enfim. O racismo é quando ele te impede de. Ele é um impedimento. Ele é cultural, ele é estrutural, ele é recreativo, ele é ambiental, ele é esportivo, ele está em todos os lugares. No ônibus, na igreja, na escola principalmente, porque o antirracismo ele não é uma matéria. Ele tem que fazer parte do valor daquela família. Crianças reproduzem o que aprendem em casa. Se ela aprender em casa que aquele adolescente negro sem camisa, chutando pipa, é um show de horror, como eu já ouvi de uma criança de 5 anos, vem cá, tia, ver um show de... E pra ele, eu não sou preta, mas aquele corpo masculino, sem camisa, soltando pipa, pra ele era um show de horror. Se eu pedisse pra ele explicar o que era show de horror, ele nem ia saber. Não saber se... Ele ouviu de algum lugar. Então, o racismo ele é implantado todos os dias, incutido todos os dias na mente da pessoa. Ela reproduz sem saber, ou depois ela realmente se torna. E aí a gente não tem muito diálogo. Então, quando você é impedido de pensar que você é capaz de passar numa prova, mesmo tendo estudado, quando você é impedido de entrar numa loja sem se sentir acuado, feio, que não pertence àquele lugar, incomodado, quando você está numa entrevista de emprego com o mesmo currículo, cumprido todos as determinações daquela vaga, e você tem um não vazio, é racismo. E isso é secular. Isso não é de um dia, isso não é de uma hora. Os olhares, ele é subjetivo, ele está na rede social, ele está na sua família, ele está em você, quando você alisa o cabelo, quando você acha que assim você vai ser aceita, vai ser bem tratada. Assim vai ficar bonito. Exatamente. Então, a beleza, quando a gente fala de modelo, pensa numa modelo, a imagem que vem não é de uma pessoa negra. Vamos pensar num médico. O imaginário social ele não traz a cor negra nesses status. Mas se você pensar em comunidade, pobreza, África, que as pessoas ainda pensam como país, não continente, e quando traduz sempre com aquele comercial da criança com fome. Passando fome, uma miséria tremenda. Exato, aquilo me faz muito mal, porque a fome existe do lado da minha casa, é um problema social, não é um problema da África, não é um problema de preto, não é um problema...
E eu ouço muito, mas aqui no Brasil não tem racismo, não teve apartheid. Mas o apartheid acontece até hoje. Que se você concorda comigo que os presídios eles estão lotados de pessoas negras, é porque há um apartheid. Se eu te perguntar onde tem pessoas negras, onde você encontra mais pessoas negras em sua cidade? Qual é o bairro? Se for de Macaé e falar Cavaleiros. Não é. Não é. Vai falar algum lugar periférico. Então tem apartheid. Com certeza. Depois da ponte, antes da ponte, Zona Sul, Zona Oeste. Então, ele só não é descrito, legalizado, mas ele continua imoralmente acontecendo nas nossas vistas. Em televisão, em novela, em comercial, Big Brother. O tempo inteiro. Que eu adoro ver. Não tem preconceito com quem vê. Adoro mesmo. Faço estudos e às vezes vejo até para esvaziar a mente. Fico lá olhando a vida das pessoas e tá tudo bem. Mas tem hora que fere. Sim. O que aconteceu recentemente no Big Brother do Davi, né? Passou por muitas coisas lá dentro, principalmente com a Vanessa, né? Exato. Então a gente... Só quem... E quando saiu, o tratamento também foi diferente. E vai continuar sendo diferente. A gente vai continuar aceitando? Não dá para gritar mais. Assim. Não é que a gente não queira. A gente aprende outras ferramentas. Hoje a gente consegue ter acesso à escola, a boas escolas. Poxa, alguns sim, porque alguns conseguiram ter uma ascensão financeira. Mas para ter herdeiros, uma família negra brasileira, só daqui a 300 anos. Porque nenhum de nós teve terra. Sim. Isso não é um imaginário, isso é número. Ninguém recebeu terra nesse país depois que foi liberto. Verdade. Por isso que a gente não comemora 13 de maio. A gente se pergunta, e o 14? Depois que vocês liberaram todo mundo? Liberou para onde? Aí criou a lei da vagabundagem, criou a lei que não pode ficar até meia-noite na rua. Mas quem ficava na rua? É porque não tinha para onde ir. Então vai ser preso. Então o homem negro ele foi preso por crime ou ele foi preso por loucura. Porque a gente cometia loucuras por medo da escravidão ainda, que estava aqui, latente. Sim. Então, a bebida... Estava muito presente ainda. Estava muito presente. Então, a gente precisava ter uma válvula de escape para poder sair disso. E nós, mulheres, seguramos a barra. Fica tudo mais difícil pra gente, né? Fica difícil, mas a gente cria mecanismos, porque senão a gente não estava aqui. A gente tem que entender que a ancestralidade, que a gente fala muito, e algumas pessoas envolvem a religião, e não é sobre religião, é sobre história, historicidade, a ancestralidade. As pessoas que pisaram aqui antes e deixaram essa terra firme para eu pisar hoje, eu preciso entender o que ela fez para essa terra estar firme. Porque quando não tinha emprego, mas eu sei cozinhar. Então eu vou fazer doce, vou ser a quituteira da família para comprar o forró do meu marido, do meu filho, da minha tia. E a gente era empreendedora. Essa história não é contada. Então quem cozinha, a mulher que cozinha é cozinheiro, o homem que cozinha é chefe. Verdade. Mas a palavra empreendedorismo ela é nova, mas é antiga demais. Tudo acontece muito na cultura negra na questão da cozinha. Cozinhar a comida, ela é um ato político, é um ato de amor. Quando o bolo sola, a gente tende a falar que ele tá ruim, né? Tá ruim. As cozinheiras que trabalhavam antigamente, naquela época, né, ali no início do século XX, nas grandes casas, elas faziam 2 bolos. O primeiro sempre solava. E aí, lógico, a dona mandava jogar fora. Ela guardava e levava para casa para o filho comer, porque ela entendia que filho com fome não estudava. Ela tinha um truque para fazer o bolo solar, porque ela sabia que a dona não ia gostar. Entendi. E aí levava o bolo para casa. Levava o bolo para casa. Ela nutria a sua família. Entende que na cozinha a arte da guerra estava ali? Não precisava pegar em arma. Às vezes não precisa gritar. É ciência política mesmo, é uma engenharia. A Dandara foi uma guerreira tão quanto ou mais que Zumbi. E não desmereço nunca o Zumbi. Mas é preciso falar dessas mulheres que nos trouxeram até aqui, que protegeram o samba, que trouxeram o rock e que guardam
a religiosidade como... eu tô falando muito. Não, pode ficar à vontade. É uma história. Quando pisa aqui no Brasil, a história muda muito, sabe? Esses reis, esses príncipes, como o Carucão que vieram pra cá, eles se tornaram outros aqui. Tiveram que ser batizados, trocaram o nome, tinha que dar várias voltas em torno de uma árvore até cansar, para você esquecer quem você era. Sério? E ficar 3 meses no mar. O nosso oceano, ele é um cemitério. Muitos não chegavam porque se jogavam ou passavam mal, morriam de doenças e tal. Adquirimos a hipertensão daí, porque tudo era curado com água salgada. Caramba. E por trocar nomes, a gente não tem uma raiz que vem, olha, eu sou fulana de tal do Benin. Porque a gente é de Oliveira, a gente é dos Santos, a gente é da Silva, a gente é de quem comprava com objeto. Então, recontar e ressignificar é todo dia. Lá em casa a gente já instituiu que dos Santos a gente já ressignificou. A gente não quer saber quem foi o dos Santos. Dos Santos agora é a gente. Eu sou Santos também. Então, a gente talvez veio da mesma fazenda. Exatamente. Que não acho que é difícil. Campos, que foi onde eu nasci. E só nasci, né? Porque eu fui criada aqui. É um grande quilombo, até hoje você consegue identificar isso. Eu nasci pela minha bisavó. Minha bisavó fez o parto da minha mãe. Que lindo, hein? Foi lindo, lindo, lindo. Não sabia nem que eu era menina, mas meu pai já tinha escolhido o nome. E eu amo essa história, eu conto pra minha filha. Eu queria ter em casa, minha mãe que ficou, não consigo. Você queria ter sua filha em casa? Fiz de tudo, estudei livro, Sério? vídeo no YouTube. Falei, gente, mulher nasceu pra parir, eu quero parir sozinha. Sério, não conseguiu mais porque sua mãe não quis ou... Ela começou, Yaisa, por favor, vamos fazer direitinho. Vamos seguir aqui o protocolo. Calma. E fui com ela coroando, assim, pro hospital aqui no HPM. Foi tudo maravilhoso, tudo correu super bem. Mas é aquela questão mesmo da ligação da história, sabe? De perpetuar aquilo, de a gente por nós mesmos, por nossas mãos. Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais uma semana, estamos começando o Macaé Delas. Então sejam muito bem-vindos. Quero pedir para você não deixar de seguir nas nossas redes sociais, Câmara de Macaé, tá? Então todos o Instagram, Facebook, tudo. Compartilha também esse vídeo, né, esse programa com seus amigos no WhatsApp, para que eles conheçam um pouco mais do nosso trabalho, conheça a minha convidada que está aqui, que é a Cristiane Lemos. Muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado o convite. Estou muito feliz. Obrigada. Escritora maravilhosa. Vai contar um pouco do trabalho dela aqui pra gente. Então, Cris, eu quero que você se sinta à vontade. Te agradeço novamente por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco. E trouxe seus livros, né? Então tem bastante história para contar pra gente. Tem bastante coisa para conversar. Então fique à vontade de se apresente, o pessoal te conhecer. Sim, eu nasci em Campos, né? Mas estou trabalhando agora, vim para a região para promover a minha obra. A minha recente obra, na verdade, em lançamento, é esse livro aqui, O Desabafo de Mãe, que está saindo... Esse livro, inclusive, vai estar sendo lançado presencialmente pela Conejo na Bienal de São Paulo. Olha que bacana. É o meu terceiro livro, né? Mais físico, mas o primeiro livro mesmo é esse daqui, que foi lançado na Bienal de Campos em 2022. 2020. Era isso que eu ia perguntar. Sim. Esse aqui vai ser o mais recente. É o mais recente. Desabafo de Mãe. Desabafo de Mãe. O que te inspirou para escrever esse Desabafo de Mãe? Vamos por partes aqui, Sim, porque sim, eu sim. vejo que tem muito Tem conteúdo, tem muita coisa nossa, legal bastante. aqui pra gente compartilhar. Mas esse primeiro que você apresentou pra gente, que vai ter esse lançamento, quando que ele vai ser lançado? 6 e 7 de setembro na Bienal de São Paulo. E o que te inspirou a escrever esse livro? Na verdade, conversando com algumas pessoas, a gente decidiu criar uma comunidade. E nessa comunidade tem mães de todo o estado do Rio e fora do estado do Rio também. A ideia central era entender a dificuldade em comum que essas mães passavam. Porque a gente fala que todos os homens são iguais, a gente percebe que a problemática da mãe também é muito parecida, muito similar. E a gente trocando ideia, a gente falou assim, nossa, e a editora falou, Cris, eu preciso de um livro. Eu falei assim, eu acho que eu tenho uma história bacana para contar. E foi aí que a gente desenvolveu esse material. E você é mãe? Sou mãe. Mãe de quantos? 2 filhos. De 2 filhos. Uma adolescente e uma menina. Então de meio 9. que se inspirou em você mesma? Seria isso? A ideia nem surgiu por causa de mim mesma, mas por causa de outra mãe que eu havia conversado.
E eu falei assim, nossa, seria tão bacana se a gente tivesse essa acolhida de ter um lugar onde as mães pudessem conversar, porque a gente percebe que a maternidade ela é muito solitária. Você não pode dizer tudo o que você realmente quer, porque você sempre é julgada por causa do comportamento que as pessoas esperam. Então, nessa comunidade, as mães tinham liberdade para falar o que realmente queria, o que sentia. E isso era esse transbordar fez muito bem. Era como uma terapia mesmo. Compartilhar a minha dificuldade era uma terapia que todos nós vivenciamos no período em que a gente estava trabalhando nessa comunidade. Entendi. Então, meio que você foi acolher, no caso, as mães aí com o seu livro. Sim. Nesse livro a gente tem os depoimentos das mães. Algumas quiseram botar seus nomes, outras precisam... Fatos reais. Fatos reais. Isso, legal. Esse livro é isso. Ele é uma crônica literária. E tem algumas que preferiram não, que deixaram, deixa no anonimato. Porque tem histórias que são bem comoventes, difíceis da gente ler. Mas, de modo central, eu acredito que esse livro vai ser bom para as mães que lerem, vão se identificar e vão falar assim, nossa, ela está passando por isso, essa pessoa passou por isso, essa pessoa conseguiu passar por isso e sobreviveu, resistiu, está legal agora, então eu consigo também. Porque nem toda experiência é individual, né? Às vezes Não. o que eu passei, você passou, alguém vai passar. Sim. Então, uma forma mesmo de abraçar, de poder tá junto com as mães, né? Como você falou, eu também sou mãe, então... Eu entendo essa parte de... se a gente falar alguma coisa, a gente pode ser julgada dessa maneira. Você já foi muito julgada? Ou algumas vezes julgada? Todas nós somos. Em algumas circunstâncias da maternidade, ou no início, ou no meio, todos nós somos julgados em algum momento. Porque há uma expectativa a respeito da maternidade, que é passada para a gente. E, na verdade, a maternidade não é nada daquilo que nos ensinaram. Porque cada uma tem sua experiência individual. Sim. E eu até brinco no livro que ninguém me avisou, na minha vez, ninguém me avisou que seria assim. Porque eles pintam a maternidade com tão colorido, tão bonitinho, com uma soma tão fechadinha. E não é assim, é muito complexo. Cada criança é diferente, cada filho é diferente. A fórmula do primeiro não é a mesma que você pode usar no segundo. E nada disso é explicado. A gente vai aprendendo na prática. E as pessoas não entendem que isso demanda energia demais da mulher. Que a mulher não é somente mãe. Essa é a grande questão de desabafo de mãe. Porque a gente está lidando com mulheres que são 1001 coisas e não estão suportando mais. Que é a nossa realidade atual. As mulheres multitarefas. Isso. A gente faz de tudo o tempo inteiro e parece que a gente foi criada sempre para aguentar. A gente tem que aguentar tudo sempre. E quando a gente vai fazer um desabafo numa rede social ou em qualquer outro lugar, a gente é julgada por isso. A gente aí sai até como uma mamãe, porque a gente não pode reclamar que a gente tá cansada, a gente não pode reclamar que a gente tá sem dormir, porque senão vão achar que eu sou uma mamãe. Eu passei... Que eu não amo meu filho. Geralmente a mãe que comenta, ela diz, eu passei por isso porque você é fraca, você não passa. E, geralmente o julgamento também vem muito da mulher. Você impressionante, acha? Sim. Acho que o julgamento vem principalmente da mulher. Que... Quanto mais, eu passei porque você tem que comparativo, você tem que ser forte, você é obrigado a ser forte. Eu gosto muito da fala da Samara Filippo, que ela fala que ela detesta ser mãe, mas ela ama as filhas dela. Porque a maternidade não é fácil, não é isso, essa brincadeira linda e maravilhosa, esse arco-íris que as pessoas pensam. Para chegar no Dia das Mães, o filho vai lá, dá um presente, dá um beijo, mas há bastidores. Não é só isso, não é aquela foto bonita de perfil que você tira com seu filho. Sim. Há uma caminhada longa, um desenvolver do relacionamento. E a gente fala no livro também sobre essa mãe que não consegue, às vezes, ser mulher. Porque ela está tão ocupada com a maternidade, tão ocupada com o trabalho, tão ocupada com dar conta de tantas coisas da casa. Às vezes tem um marido e não tem o apoio no criar esse filho, que ela não tem esse tempo para ser mulher. E é muito triste isso. E aí, consequentemente, não tem esse tempo para ser mulher, o casamento vai embora, vai tudo embora, a autoestima também da gente vai embora, vai tudo, né? Acaba ficando insustentável a situação, porque muitos homens não conseguem segurar, não conseguem entender, nós mulheres, como está passando nesse período, que não é um período que vai acabar em 6 meses, né? Não. Você tem 2 filhos, eu tenho uma de 10 anos, não vai acabar em 6 meses. Quando já estiver andando, essa fase vai passar. Não vai. Vai vir outras fases. É sempre uma fase diferente. Então, aí tem certos homens, alguns homens que acabam não entendendo isso. A gente acaba ficando mais triste ainda, nos julgando também, porque a gente acaba falando, poxa, se fulano conseguiu, por que eu não consigo? Então, eu que sou a ruim. A gente acaba também apontando o dedo pra gente mesmo.
por que eu não consigo? Por que pra fulana é tão tranquilo? Por que o marido de fulana consegue compreendê-la, consegue estar junto com ela? Ou pelo menos é o que ela parece, que rede social também engana bastante, né? Sim. E por que comigo não? Então a gente também meio que se julga nisso, porque infelizmente a gente acaba vendo exemplos de outras pessoas. Então é muito complicado ser mãe. E esse livro aí, Desabafo de Mãe, o nome já diz, né? O nome... É interessante você falar sobre isso, porque a gente tem um capítulo falando sobre culpas. E a gente tem muitas citações, porque eu até cito no fato de que se eu fosse dar ênfase à culpa, seria um livro só sobre isso. Que as mães tendem a ter muita culpa, porque elas nunca acham que fez o suficiente, como se fosse obrigada a ir além do que é capaz, sabe? A gente tem a nossa limitação, a gente é humana, a gente até trata, a gente não é um ciborgue. Apesar que é assim que as pessoas querem nos ver, como ciborgue, a gente não é um ciborgue. As pessoas querem ver a gente aceitando e aguentando tudo o tempo inteiro. Tudo, mas quem aguenta realmente tudo? Não, ninguém aguenta. Na verdade, a gente aguenta até bastante coisa. Da sociedade, fora de casa, dentro de casa... Tudo, mas a gente não aguenta o tempo todo. Há um limite pro corpo aguentar. Sim. Esse é o problema. A problemática toda dessas mães que aguentam tudo é que uma hora o corpo cobra, sabe? Eu presenciei perdas de mulheres na minha faixa etária ano passado que simplesmente estavam bem até não estar e dar um ataque cardíaco e morrer. Meu Deus. E eu fiquei chocada com filhos pequenos. Aí as pessoas perguntam o que leva essa mãe a dar um infarto, assim. E não foram poucas. Isso também me deu um despertar para falar sobre o assunto. Porque eu comecei a analisar, essas mulheres estão morrendo assim de infarto. Não foi uma, duas. E isso me assustou. Eu falei assim, gente, está acontecendo um problema muito sério, a gente precisa discutir sobre isso. Esse livro traz muita indagação, a gente tem que se questionar. Por que eu estou permitindo que isso aconteça? Por que eu estou me permitindo viver uma vida, sendo que eu só tenho essa, em que eu me atropelo, onde eu me desrespeito, onde eu não me dou o tempo que eu preciso para me recuperar. Sabe? Entendi. Por isso que é muito importante. Eu acho que, de todos os trabalhos que eu fiz, esse é um dos que vai ser muito de valia para o outro. E você citou a Samara Filippo, eu vi quando ela falou isso, ela foi bastante criticada, eu a compreendo perfeitamente, acho que teve até mulheres mães mesmo que não concordaram com ela, né, como atrelando isso ao não amor dela, ela não ama os filhos, se ela amasse ela não falava isso, em nenhum momento ela falou isso. Ela ama as filhas, mas ela só não gosta de ser mãe, essa cobrança de ser mãe, de estar sempre ali, né, de se você precisa fazer, você vai fazer, você consegue fazer. E às vezes a gente não precisa, a gente não consegue, a gente não vai fazer. Né? Isso que as pessoas precisam entender, que somos seres humanos. E a exaustão mental, né, é muito pior do que a física. Exatamente. Que a cabeça não para um minuto. Você deita pra dormir, sua cabeça tá ali, batendo o tempo inteiro. Então, você pode estar... Sabe, você pode ter capinado um lote, você tá com o corpo cansado, moído, ficou embaixo do sol, mas a sua cabeça são 24 horas por dia. Então, tem algum, nesse livro, desses relatos, tem algum parecido sobre isso? Olha, na verdade, eu vivenciei, eu tô ouvindo você falar e eu tô lembrando, por isso que eu tô sorrindo, de um fato recente, que eu tinha tantas tarefas para fazer com a minha filha, e eu também trabalho, tenho as promoções dos livros que eu tenho que fazer. E eu dormindo, eu sonhava com o que eu tinha que fazer no dia seguinte. E eu acordava com muita enxaqueca, porque o cérebro não parava. Isso é muito coisa de mãe. De não ter esse tempo para descansar, nem quando você deita para dormir, sabe? Se a gente está mentalmente o tempo todo cansada. O livro, ele fala... Eu não consegui dar tanta ênfase a maternidade adotiva, que a gente tem, fala de maternidade adotiva, mas foi muito conteúdo, eu tinha um prazo para entregar o trabalho. A gente fala sobre maternidade solitária, e dá muito ênfase a esse assunto, porque a gente teve 2 casos no grupo, na comunidade, de mães que eram casadas, mas se sentia sozinha, criando os filhos, e de mulheres que foram abandonadas, foi como você falou, os homens não têm paciência, porque a gente, e eu falo isso no livro, o problema da mulher é quando ela se abandona. Porque quando você fica muito em detrimento do cuidar do outro, o tempo todo você acaba se abandonando. Sim. E nisso que você se abandona, a autoestima cai, às vezes o parceiro não entende, começa a olhar como, não era assim que eu te conheci, não é assim que eu quero você, mas não dá aquele acolhimento, aquela ajuda, aquele suporte que a mulher precisa. É muito mais fácil trocar do que ter paciência ou ajudar, ou dar o apoio que a mulher precisa. A gente vê muito isso. Então, eu falo muito dessa maternidade solitária, no sentido de fui abandonada e agora? Tenho que criar meu filho sozinha. Tenho que recomeçar sozinha. E a gente vê abandono de mulheres em todas as faixas etárias, tanto da fase de 20, de 40, de 50, e tem a hora que a ficha cai.
nossa, até agora eu fui tudo para todos. E agora quem vai ser alguma coisa para mim? E nunca tem, né? Não. Muito difícil. Não, por isso que a comunidade foi importante. E essa comunidade, ela é aberta para quem quiser entrar? Como que funciona? Na verdade, a gente fez a comunidade fechada a princípio. Eu nem sei se eu vou numa conseguir... rede social? Sim, foi numa rede social. A gente fez... Primeiro eu fiz no Telegram, depois eu migrei pro WhatsApp, porque eu percebi que é mais fácil manusear o WhatsApp. E não sei se eu vou abrir, na verdade, a todos, porque tenho vontade de dar continuidade, tem muito conteúdo ainda que a gente não conseguiu trabalhar por causa do prazo. E é um assunto vasto. Eu quero continuar falando sobre isso, eu quero continuar debatendo, eu quero trazer essa mulher questionar o tipo de vida que ela está tendo, porque se eu vivo uma vez só, isso é tudo que eu tenho para mim, sabe? Eu quero que ela se questione. Eu estou feliz com a vida que eu estou levando. É mais importante a opinião do outro do que a minha felicidade e meu bem-estar? Entendi, perfeito. Eu perguntei sobre a comunidade porque eu ia pedir para você falar aqui, se fosse aberto, enfim. Mas eu entendo, caso você queira abrir ou fazer uma nova comunidade, porque com certeza vai ter demanda, que a gente mais tem são mulheres precisando ser acolhidas. E aí a gente você volta novamente aqui para uma Macaé Delas pra gente voltar e falar sobre isso. Perfeito. Tá? Mostra só um pouquinho aqui, mostra pra câmera aqui, pra sua câmera, o livro. Esse é o livro Desabafo de Mãe. E fala novamente a data, onde que vai ser lançado. Esse livro teve o prefácio da doutora Cristiane Ramos, que é uma advogada VAR da família. Ela também, o público dela todo é voltado para essa assistência da mulher. Ele vai ser lançado dia 6 e 7 de setembro na Bienal de São Paulo. Bacana, Bienal de São Paulo. Chique! Maravilhoso. Então esse é o último. Ao todo são 3. São 3, na verdade, 2 solo e 2 antologias. Sendo que uma antologia eu não pude trazer porque foi um trabalho que a gente fez em parceria com os escritores de Angola. Então o livro ainda não chegou no Brasil. Internacional. Quando chegar, já manda um pra mim. Essa antologia foi que eu participei sobre o convite do Bruno Breck, que é um produtor e autor queridíssimo. Ele é aquele cara que promove, sabe? Te descobre. A palavra certa, descobre pessoas, talentos que você nem sabia que tinha.